Bom, vamos lá. Agora falar um pouco sobre os métodos, né, da seção de métodos no artigo. Bom, os métodos, né, ele é a parte mais chata, né, para o leitor. Então é uma seção que a gente não tem tanta liberdade assim de estilo de escrita, né, porque a gente precisa deixar bastante claro e uma forma bastante minuciosa o que foi feito para que o nosso estudo ele seja tem a possibilidade de ser reproduzido por outros cientistas. Então a gente precisa ter bastante cuidado com a clareza, né, do que foi feito e com os detalhes, né, que podem fazer a diferença na reprodução dos nossos estudos. Então, em vez de escrever, né, uma ordem cronológica do que foi feito, procura, né, verificar uma ordem lógica dessa escrita que possa facilitar o entendimento do leitor. Claro que se a escrita mais lógica ela for numa ordem cronológica, não tem problema nenhum. Mas procure verificar isso, né? Depois de escrever tudo que foi feito, qual que é a melhor sequência, né, de escrita para que facilite ah, o entendimento do leitor, né? Veja o que você colocou lá nos resultados, qual que é a ordem dos resultados, né, que você colocou ali e procure seguir essa mesma sequência na seção de métodos, né? Isso vai dar uma clareza maior. Então, mesma ordem de resultados que se colocou lá, você procura colocar também nos métodos. Então, isso que é a lógica, né? Preferência lógica e não cronológica, tá? Então, procure ter essa característica aqui, né, descrita nos seus métodos. Como é um item chato de se ler, também é difícil de ser apresentado, mas para a gente ter uma reprodutibilidade do estudo, né, e o leitor entender realmente o porquê que aquilo foi feito, a gente tem que ter uma objetividade bastante grande e colocar os detalhes que fazem a diferença. Aqui é um ponto importante, né? Só inclua o necessário para os resultados que você apresentou. Nós já discutimos isso em algumas aulas presenciais, que muita gente coleta muitas variáveis e inclui todas essas variáveis na seção de métodos. Mas alguma dessas variáveis não foi utilizada para responder a pergunta do estudo e não são utilizadas para validar a conclusão do estudo. Então, se aquelas variáveis elas não são utilizadas para. Você coletou algumas variáveis, mas elas não são utilizadas para validar a sua conclusão, elas não devem fazer parte da pesquisa, né? Não deve estar lá no seu estudo. Então, só coloque na seção de métodos aquilo que você utilizou para obter aquelas variáveis que estão na seção de resultados. Então veja como é importante você escrever primeiro os resultados e depois a seção de métodos, porque você só vai incluir o método que você utilizou para obter aqueles resultados que estão na seção de resultados. E aquele resultado, a gente vai ver na sequência, né, que é a próxima aula, os resultados que estão ali só devem ser aqueles que dão suporte para a sua conclusão, ou seja, aquilo que foi importante para o seu estudo. Tá? Então, não é relatório, né? Relatório, por exemplo, FAPESP, você coloca tudo que você fez. No estudo, não, é simplesmente o método que dá suporte aos resultados e os resultados que dão suporte à conclusão. E coloque, né, no passado, tá? Sempre redija no passado. Sujeitos da pesquisa, né, que vão lá na seção métodos. O que é sujeito? Sujeito é tudo que você. Isso é o local que você está obtendo aquelas informações. De quem, de qual estrutura. Né? Então, o sujeito ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um organismo, pode ser uma planta, pode ser um objeto, pode ser um animal. Então, do local que você está retirando aquela informação, né,
é o seu sujeito. Por exemplo, estou avaliando as características da água. Então, a água vai ser o seu sujeito. Tá? Então, ter claro isso aí, que o sujeito não é assim, não é, na ciência, o sujeito não é a pessoa. O sujeito é aquilo que você está estudando, da onde você está extraindo as suas informações. Aí então você verifica qual deles e vai colocar, né, vai descrever esse sujeito. Importante, caracterize o sujeito que você está investigando. Então, mostrar quais são as informações que melhor caracterizam aquele indivíduo. Né? Se ele é diabético, se não é diabético, se é fumante, não é fumante, se teve lesão do calcânio ou não teve lesão do calcânio, se é um atleta, se é uma pessoa fisicamente ativa, se é uma pessoa sedentária e assim por diante. Então é importante, né, trazer quais são as principais informações que caracterizam esse indivíduo, né? E isso então, se não for o objetivo da sua pesquisa caracterizar, a gente vai ver então que as características do sujeito vêm na seção métodos e não na seção resultados, tá? Isso aqui também é uma outra característica, né, que o brasileiro usa bastante. Em estudos experimentais, não inclua o nome do laboratório da instituição. Muitos estudos colocam, né, isso aqui foi feito na universidade tal ou no laboratório tal. Para quê? Para tentar facilitar uma publicação, porque muitas vezes a universidade ou o laboratório é conhecido internacionalmente, e aí então, quando você coloca o nome da instituição ou do laboratório, isso aumenta aquele discurso de autoridade. Né? E o discurso de autoridade não deve ser sinônimo de qualidade na ciência. Né? Então, nome de laboratório e instituição não atesta a qualidade do estudo e muito menos valida uma conclusão. Então, tenha cuidado com isso. Né? Então, pensa da seguinte forma: se eu incluir o nome do meu laboratório, ou se eu incluir a universidade que foi realizada essa pesquisa, o que isso contribui para validar o meu estudo, né, para a minha conclusão? O que isso contribui para validar a minha conclusão? A conclusão ela é validada através das evidências empíricas que nós coletamos no estudo. Você coletou alguma evidência empírica pelo seu laboratório ou para sua instituição? Né? Se eu replicasse esse estudo lá no Japão, por que seria diferente fazendo uma instituição lá japonesa ou num laboratório lá no Japão do que eu fiz aqui, do que foi feito aqui? A gente espera que os resultados sejam semelhantes. Não é o laboratório ou a instituição que vai dar a qualidade para o estudo ou que vai validar a nossa conclusão. Então, não inclua o nome do laboratório ou da instituição. Por mais que em projetos isso seja pedido, por que é pedido no projeto e não deve ser incluído no estudo? Porque no projeto você deve mostrar que você tem condições de realizar aquele experimento. Então, principalmente quando você pede financiamento, há a declaração da instituição e que você tem todas as condições que você fala que tem. Então, o diretor, o reitor, ele atesta que você realmente tem essas condições. Então, no projeto é necessário você colocar onde, o local. Já no estudo já feito, né, no artigo, na dissertação, na tese, não há por que colocar o nome do laboratório ou da instituição. Isso aí tem a ver com discurso de autoridade, não com a qualidade e a validade do seu estudo. Cuidado com valores gerais. Por exemplo, aqui uma questão de idade, né? Os atletas tiveram a idade X, os sedentários a idade Y.
Então eu tenho que mostrar qual que era a idade dos meus atletas e qual que era a idade dos meus sujeitos sedentários. E não fazer uma média de desvio padrão dos dois em conjunto. Por quê? Porque muito provavelmente aqui nesse exemplo, né, o autor ele está comparando alguma variável, por exemplo, fisiológica ou de desempenho entre atletas e sedentários, né? E se eu colocar a média dos dois grupos em conjunto, eu não consigo caracterizar cada um deles, né? Então eu tenho que fazer, né, essa caracterização por grupo e não pelo grupo como um todo. Não confunda a caracterização do sujeito do estudo com os seus resultados. Isso que eu falei anteriormente. Se o objetivo do estudo não é de caracterização do seu sujeito, então as características do sujeito são método e não resultado. Se o seu objetivo é caracterizar o sujeito, então essa caracterização do sujeito vai na seção resultados. Se não é o meu objetivo a caracterização do sujeito, então esses dados eles vão na seção métodos. Por quê? Porque o que é resultado, o que é o resultado? São as evidências empíricas, ou seja, as variáveis que eu coletei que validam a minha conclusão. Meu objetivo não é caracterizar o sujeito. Então, o que essa caracterização ajuda a validar a minha conclusão? Não ajuda em nada. Então, se ela não contribui para validar a minha conclusão, ela não é resultado. Ela faz parte dos métodos, ou seja, estou mostrando como que é aquele sujeito em que eu obtive as minhas evidências empíricas. As variáveis independentes. Então, a caracterização dessas variáveis independentes também fica na seção métodos. E as minhas variáveis dependentes vão para a seção resultados. Tá? Então, tudo que eu de característica das minhas variáveis independentes, elas vão para a seção de métodos. E aqui também é algo que é irrelevante, né, para o seu estudo. Colocar o pacote estatístico. Ah, eu fiz no SPSS. Ah, beleza. E se você tivesse feito no Biostat? Se você tivesse feito no Jamov, no JASP? O que isso muda? Se eu quiser fazer a estatística na mão, isso não muda nada, né? Então, assim, se você quiser colocar, você coloca, mas não é uma questão necessária, porque não é o pacote estatístico que vai falar que a sua análise está certa ou se ela está errada. O que é importante é isso aqui, ó, é o procedimento. Então, descrever todo o procedimento de análise estatística que foi feito. É isso que vai mostrar para o leitor, né, para o outro cientista, que você fez uma análise adequada ou não. Então, o seu foco deve ser aqui, ó, detalhar os procedimentos estatísticos e não se preocupar com o programa, com o pacote estatístico que foi utilizado.